Bom, retornando à parte de cruzamentos, né, uma das principais maneiras aqui de contabilizar, né, a composição genética, né, também conhecida popularmente como grau de sangue dos animais, é ter essa noção de operações com frações. Então, a gente vai precisar muito dessas operações para estabelecer é, a composição genética dos animais, né? E a gente vai ter que um sistema para avaliar alguns sistemas de cruzamentos quanto à sua eficiência, né? Quanto à sua aplicabilidade prática. O primeiro é que a gente tem que estar de olho no mérito genético das raças formadoras, no nível de heterose produzida, ou também no nível de heterose retida, né, se o cruzamento ele for repetidamente feito, a complementariedade entre raças, né, a uniformidade de desempenho, a parte de homogeneidade, né, do produto formado, a origem das fêmeas de reposição, se elas vêm do próprio plantel ou se elas precisam ser compradas, adquiridas, né, a simplicidade do manejo e nos custos, essa é uma das principais no campo da aplicabilidade, que refere a essa parte de como o produtor vai aplicar esse método, se isso é viável para ele aplicar. E a acurácia na predição genética para a formação, né, a seleção dos animais para a formação do acasalamento. O primeiro critério seria o mérito genético das raças formadoras. Então, ele é um critério fundamental em qualquer programa de cruzamentos. Cada raça deve contribuir com atributos favoráveis para o cruzamento. Então, não é simplesmente fazer cruzamento por fazer. Temos que ter animais que realmente, né, raças que tenham realmente aptidão para aquele objetivo de melhoramento que a gente traça. Né? O valor genético da raça deve ser similar ao valor genético desejado para animais cruzados comerciais ou complementar ao valor genético da outra raça no cruzamento. Então, se, por exemplo, o objetivo é produção de leite, as raças que vão compor o cruzamento devem ter alto mérito genético, alta média de produção de leite, ou de outra característica de interesse, né, que seria a qualidade, a composição, a longevidade e tudo mais. Então, esse é um ponto fundamental. Cruzamento não resolve problema, né? Ele não vai fazer uma raça de baixo mérito genético para essas características de interesse mudarem magicamente assim que o cruzamento for executado. E a gente tem também que no uso das estratégias de cruzamento devem estar na base delas programas de melhoramento, né, programas de seleção bem consistentes. Porque se a gente observa aqui, né, esse primeiro gráfico à esquerda, em que o cruzamento é feito sem ter como base um programa de seleção, a gente vai ter que, ao longo do tempo, o desempenho do rebanho cruzado ele vai ser superior ao dos rebanhos dos pais, mas ele vai estar estagnado. No entanto, se existe cruzamento com seleção, existe essa sinergia em que os animais puros, dos rebanhos puros, vão ser selecionados e à medida do tempo, esses animais vão sendo superiores e o cruzado também vai melhorando de acordo com o tempo. E outro ponto interessante, né, outro critério, seria a retenção de heterose. Né? Então, se a gente imaginar o cruzamento de duas raças, as duas são homogêneas para um determinado conjunto, né, um determinado loco gênico. Então, vamos imaginar que a raça A seja homozigota para o gene azão-azão e a raça B seja homozigota para o azinho-azinho. Então, se a gente toma aqui como exemplo essas notações, né, azão-azão e azinho-azinho, a gente vai ter que em genéticas de populações, né, a frequência, né,
do alelo Azão é dada por P, então P igual a 1, Q igual a 0. E a população da raça B vai ser oposta, né? Vai ter zero animais, zero alelos dominantes na população e 100% dos alelos da população serão homozigotos recessivos. Então, cruzando os dois, a gente vai ter que 50%, né? Primeiramente, né, se a gente cruzar os parentais, a gente vai ter os F1s. Os F1s vão ser totalmente heterozigotos. Todos os animais são heterozigotos, mas cruzando o F1 com o F1, a gente vai ter que só 50% vai ser heterozigoto. Então, significa que já nessa próxima geração, a gente vai ter uma redução do número, né, da porcentagem de heterozigotos de 100% que havia aqui em F1 para 50% aqui na geração chamada de F2, ou seja, resultante do acasalamento entre dois animais da geração F1. E se acasalarmos novamente a F2 para formarmos a F3? Bom, então se nós pegarmos essa população aqui, que é 25% azão-azão, 25% azinho-azinho e 50% heterozigoto, qual vai ser a formação da geração seguinte? A gente vai reduzir pela metade os heterozigotos também? Não, o resultado é o mesmo. Por quê? A gente cai na lei do equilíbrio de Hardy-Weinberg, que diz que a conformação da população será dada por P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, em que o P ao quadrado aqui, né, seria 0,5 ao quadrado, ou 25%, né, 1/4. O 2PQ seria 2 vezes 0,5 vezes 0,5, que dá 0,5. E o Q ao quadrado é o 0,5 vezes 0,5, né? O 0,5 ao quadrado, 0,25. Então, não importa N gerações que você faça, você vai manter um número de heterozigotos em 50% dessa população. Bom, isso é o que a gente chama de retenção da heterose. A heterose sempre vai estar aqui na faixa de 50%. Do contrário do que acontece, por exemplo, no retrocruzamento, em que a gente vai sempre cruzando com o homozigoto, aí a heterozigosidade aqui vai tender a zero. Vai se tornar todo mundo heterozigoto, homozigoto aqui lá para a sexta, sétima geração, né? Bem próximo do heterozigoto. Então, acasalamento inter-si, né, que seriam os acasalamentos entre animais aleatoriamente na população, vão reter a heterose em 50%. Bom, e aí a gente tem que avaliar se isso é interessante ou não. De maneira geral, isso não é interessante porque existem programas de seleção subjacentes em que vão ter novos animais heterozigotos sendo formados. Então, se você mantém isso por 10 gerações, você tem 10 gerações de atraso no programa de melhoramento genético por seleção, né? Então, a heterose retida será maior quanto mais raças estiverem no cruzamento, né? Então, é uma fórmula em que a gente vai ter que o valor de heterose retido é uma porcentagem do valor de heterose na F1. No caso em que a gente viu anteriormente, o valor de retenção de heterose é de 50%, porque sempre é mantido 50% de heterozigotos, quando o acasalamento é tomado ao acaso, né? Aqui a gente vai ter que, nessa equação, o VHR simboliza o vigor híbrido retido, o PSI é a proporção da raça I nos pais, e o PDI é a raça I nas mães, o VHF1 é o vigor híbrido na F1, e N é o número total de raças envolvidas. Um exemplo, considere o acasalamento de carneiros que sejam metade da raça A, metade da raça B, com ovelhas que sejam
1/4 da raça A, eu vou colocar uma vírgula para separar, 1/4 da raça B e 50% da raça C. Opa, perdão. Vou colocar aqui embaixo para facilitar. Assuma que o vigor híbrido na F1 seja de 2 kg para peso a desmama. Então, esse é o vigor híbrido da F1. Então, o vigor híbrido retido seria, colocando a fórmula, 1 menos. Qual é a composição da raça A? Bom, no pai, a raça A é 0,5. E na mãe, a raça A é 0,25. Para a raça B, né, a gente multiplica, soma aqui e multiplica a raça B nos pais. Ela é 0,5 no pai e é 0,25 na mãe. E por último, aqui na raça C, vou colocar na linha de baixo, na raça C, ela seria 0 no pai e 0,5 na mãe. E esse valor total aqui vai dar 0, né, aqui, vezes 0,5 vezes 0,25, mais 0,5 vezes 0,25. Isso vai dar 3 quartos, né, que dá 0,75. Então, a heterose retida, né, é esse 3 quartos multiplicado pelo vigor híbrido da F1, que é 2 kg. Isso dá 1,5 kg. Ou seja, se você persistir acasalando F1 com F1, depois F2 com F2, F3 com F3 e assim por diante, isso vai ter uma vantagem de 1,5 kg em relação à raça pura. E isso pode ser interessante, né? Muito mais fácil do que adquirir novamente esses animais, né? Só que aí a gente vai ter um problema. Qual é a vantagem de você ter isso aí se numa nova geração vinda através de seleção você obtém maior nível de valor genético? Ou seja, pode ser que a próxima geração tenha mais ganho de peso a desmama, tanto a raça A, quanto a raça B, quanto a raça C, e que se torne muito mais eficiente você repetir esse cruzamento aqui em cima do que você fazer esse cruzamento aí geração após geração. Então, é uma coisa que tem que ser levada em conta no cálculo dessa eficiência, certo? Então, para considerar a heterose, a gente tem que avaliar o nível de heterose produzida e retida. No exemplo que a gente deu lá de F1s, a gente tem 50% de heterose, né? Com 3 raças aqui no sistema de uma raça materna cruzada com uma raça paterna pura, a gente tem 62. E com 2 cruzados, né, cruzado no pai e da mãe, 2 raças, a gente tem 75%, igual a gente obteve lá, né, que tem 2 raças no pai e 3 raças na mãe, né? Então, deu um resultado parecido, porém por outras vias de cálculo. Quanto mais raças envolvidas, mais heterose será retida. Porém, isso tem um problema muito grande, que é encontrar um número grande de raças que atendam objetivos de seleção. Existe essa dificuldade, de modo que a gente vai ter quase que impossível, por exemplo, de encontrar mais do que 3, 4 raças para a produção de leite, ou em termos de criação de suínos ou de aves, um número de raças, linhagens que atendam isso de forma contínua, certo?